Graça e paz em nome de Jesus. Que alegria ter você aqui conosco em mais uma aula da matéria Dons Motivacionais. Vimos aí na nossa primeira aula de dons motivacionais os 3 tipos de dom, ou seja, dons ministeriais, dons espirituais e dons motivacionais. Também falamos que dons é uma dádiva, é um presente, não é mérito, não é por merecimento, mas é um presente de Deus. Nós entendemos que os dons são dons do ministério de Cristo, os dons são dons de Deus, dons do Espírito dado a nós. Temos que entender que ministério é um termo coletivo que aponta para vários tipos de ofício e autoridades religiosas ou civis dentro do contexto bíblico. Várias ofícios e autoridades religiosas ou civis num contexto bíblico. Então, ministério é a palavra usada para traduzir certo número de vocábulos gregos ou hebraicos que também pode denotar ofícios específicos. Por exemplo, no hebraico vem a palavra mesharesh. Mesharesh, na verdade, significa alguém que assessora pessoa de alta categoria. Um mesharesh é alguém que assessora uma pessoa de alta categoria. Então, no Antigo Testamento, eram os auxiliares dos sacerdotes, os auxiliares dos levitas, eles eram aqueles que eram mesharesh, né? Moisés teve um mesharesh, que foi Josué. Josué foi um servo, um ministro, um ajudante, um assessor de Moisés, e ele foi um fiel servidor de Moisés. Durante todo o período que Moisés está em evidência, Moisés desfrutou do auxílio, da ajuda, do serviço de um mesharesh, Josué. Então essa palavra, quando foi traduzida para a versão dos 70, Septuaginta, ela recebe o nome de leitolgos, leitolgos no grego, e esse uso frequente que diz respeito ao serviço prestado no templo. Então, todo aquele que prestava serviços ao templo ou assessores do templo eram considerados leitolgos. Josué foi um ministro fiel de Moisés. Êxodo capítulo 24, versículo 13, nos diz: E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés o monte de Deus. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, seu mesharesh, seu leitolgos. E no capítulo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1, nós temos aqui: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Até Moisés morrer, Deus falava direto com Moisés. Depois que Moisés morrer, Deus começou a falar com Josué. Mas até Moisés morrer, a palavra de Deus vai dizer: Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. É interessante nós observarmos essa hierarquia. A partir do momento que Moisés morreu, Deus mesmo vai falar direto com Josué e vai falar: escuta, Moisés, meu servo, é morto, agora é você. Você vai fazer o povo herdar aquilo que eu prometi ao meu servo Moisés, aquilo que eu falei com o povo através do meu servo Moisés. Por outro lado, nós vemos que Josué foi tão fiel no serviço, foi tão dedicado no serviço a Moisés, que ele se torna o sucessor. Tão fiel a Moisés que Deus o chama para continuar a obra que Deus tinha deixado a Moisés. Ou seja, ele foi um mesharesh fiel, ele foi um sucessor fiel, ele foi um servidor fiel e se tornou então sucessor para continuar aquilo que Moisés havia começado. Tendo em vista essa definição que o ministério é alguém que assessora alguém de alta categoria, temos que entender que todos nós somos mesharesh de Cristo. Todos nós somos mesharesh do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja, que é o cabeça do corpo. Nós somos mesharesh, somos alguém que assessora. Qualquer coisa que você faz no reino para assessorar o crescimento do corpo de Cristo e da obra do Senhor e do reino de Deus ser implantado na terra, você é um mesharesh do Senhor Jesus Cristo, sendo obreiro, diácono, cooperador, sendo um intercessor, sendo justamente um oficial da casa de Deus, você é um obreiro mesharesh, uma pessoa que assessora uma pessoa de alta categoria como nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma grande diferença que em toda a Bíblia, primeiro o ser humano exerce o ofício para depois então ele vir o reconhecimento.
Primeiro se exerce a função para depois vir o título. Infelizmente, hoje muitas pessoas querem o reconhecimento para depois começar a pensar em fazer. Isso é um tremendo erro no reino de Deus, né? Jamais devemos reconhecer uma pessoa pastor para ver se ela começa a pastorear. É o contrário. A Bíblia nos mostra que porque ele pastoreia, ele vai ser reconhecido a pastor. Porque ele exerce qualquer função, ele vai ser reconhecido na função que ele exerce. Se uma pessoa, cada dia que vem, ela traz um visitante, ela traz uma pessoa, olha, eu estava no ponto de ônibus e estava falando com essa pessoa e ela precisa de Jesus. Olha, eu estava no serviço e comentei na minha bancada de serviço e essas pessoas vieram pelo que eu falei. É óbvio que em pouco tempo essa pessoa vai ser reconhecida evangelista. Muitas pessoas querem o reconhecimento do título para depois ver se vão fluir na função. Ninguém deve reconhecer alguém se esse alguém não dá frutos. A palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz, pelo fruto o reconhecereis. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. E há muitas pessoas que esperam primeiro o reconhecimento para depois, então, querer ver se vai dar fruto ou não, e isso é um tremendo engano. Quando o Senhor direcionou os apóstolos a levantar diáconos, eles responsabilizaram a multidão dizendo, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, 7 homens cheios do Espírito, cheios do poder, cheios do conhecimento da palavra, aos quais constituamos esse importante negócio. É claro que esses 7 já se destacavam entre a multidão, eles se destacavam para serem reconhecidos ao diaconato. Quantas pessoas que se sentem magoados porque ela que faz e a outra pessoa que leva a fama. E ninguém está vendo. Um tremendo engano. Não se preocupe com isso, porque o dono da seara, o dono da obra, Deus está vendo todas as coisas e Ele vai recompensar a cada um. Ele sabe aquele que está no bastidor, Ele sabe aquele que está por trás da cortina, Ele sabe aquele que está fazendo e fazendo com o coração aberto, sincero, para o Deus Todo-Poderoso. Por isso que sempre que você tiver que fazer algo para Deus, faça o seu melhor e não espere o reconhecimento do homem, porque quem está vendo você é o próprio Deus. Então, se o Senhor está vendo a sua dedicação, seu zelo, seu carinho, é Ele que vai recompensar e a recompensa vem do alto, vem do Senhor. Então, seja fiel sobre o pouco, que sobre o muito o Senhor vai te colocar. Entenda que você nunca está fazendo para o homem, para a organização, para a instituição. Você está fazendo para o Senhor e tudo que você fizer para o Senhor, Ele não deixa sem a paga, Ele não deixa sem recompensa ou sem galardão. Todo crente tem um ministério. Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 21. Paulo nos diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Um ministério que todo cristão tem é o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todo crente tem o ministério da reconciliação. Muitas pessoas acham que isso nem ministério é porque não leva título, não leva status, não dá status e não tem uma patente. Mas é um ministério que o próprio Senhor diz que todo cristão tem. Assumindo a posição de servo, Deus vai confiar em você o ministério da reconciliação. A cada um de nós de reconciliar o povo a Deus e reconciliar um ao próximo, né? Servo não é ministério, servo é posição. A posição de servo tem que ser para cada um dos ministros do Senhor. Se nós tomarmos essa posição, então Deus vai nos dar um maior ministério. O ministério da reconciliação é um ministério tremendo de você ganhar, conquistar uma pessoa para o reino de Deus na eternidade, de você anunciar as boas novas do Evangelho e reconciliar. Reconciliar no original da palavra significa fazer voltar a amizade antiga.
reconciliar, assim como Adão tinha comunhão com Deus. Deus quer que nós sejamos canais usados por Ele para reconciliar a humanidade a Ele, que é o Todo-Poderoso. Pôr de acordo coisas que parecem estar contrárias, coisas que parecem estar distantes. No original é a palavra kapalage. Kapalage no grego significa uma transformação completa, fazer voltar a amizade antiga. A antiga amizade que Deus tinha com o ser humano, nós agora podemos resgatar, reconciliar através de Cristo Jesus, do sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Uma reconciliação é para que aquilo que estava contrário seja colocado de acordo, seja posto de acordo novamente. Nós, como irmãos em Cristo, nunca poderemos andar em desacordo. Numa igreja nunca pode haver desacordo entre os irmãos, entre o pastor e a igreja. Por quê? Porque isso atrapalha a obra do Espírito Santo de Deus, atrapalha o agir e o mover de Deus dentro do corpo de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora pela cruz, pelo único, novo e vivo caminho, somos reconciliados. Pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, eu não sou mais inimigo de Deus, eu fui agora feito filho de Deus. Ele não chama mais de servo, mas de filho. A importância de que, como filho, ele também chama de amigo. Agora, então, eu estou em paz com Deus e eu tenho que levar isso ao mundo, eu tenho que levar isso aos outros, que eles também podem chegar nessa posição de ter paz com Deus. Paz com Deus. Então, agora, também eu tenho esse serviço. Como um ministério da reconciliação, eu sou embaixador do reino de Cristo. Então, observa que, ainda nesse versículo 20 de 2 Coríntios 5, Paulo vai nos dizer: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O embaixador, qual é o papel do embaixador? Embaixador no original em grego é presbeuoma. Presbeuoma significa um representante legal. O embaixador de um país em uma outra nação, ele é o representante legal daquela nação em terra alheia. Ele é o representante legal daquela nação, ele é, na verdade, a voz do presidente em outra nação, em outra pátria, em outro território. Então, nós somos os representantes do reino de Deus. Somos representantes de Deus aqui na terra. Por esse motivo, nós temos que funcionar muito bem como corpo de Cristo. Porque o representante de uma nação na outra nação, a visão dele tem que estar alinhada com o governo. Ele fala aquilo que o governo fala. Ele é a voz do governo em terra alheia. Então nós, como embaixadores de Deus aqui na terra, temos que conhecer a legislação do reino, temos que conhecer a constituição do reino para alinhar a nossa fala com a verdade da palavra de Deus. A minha opinião não importa. O que importa é o que o reino de Deus diz, o que a constituição do reino diz, o que a palavra de Deus diz. Se eu sou representante, se eu sou embaixador do reino de Deus nos céus, eu tenho que falar a vontade de Deus e tenho que manifestar a constituição do reino para que eu possa ser um representante legal do reino de Deus nessa terra. Todos nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, temos o ministério da reconciliação, de levar o mundo a reconciliar-se com Deus, de levar o povo a ter uma reconciliação. Você é um agente do reino de Deus aqui na terra. E por você ser um agente do reino de Deus aqui na terra, você tem que funcionar bem. Por isso que a importância de sabermos qual é o nosso dom para quem possamos funcionar bem naquilo que Deus nos chamou. O chamado para o ministério. Cada um de nós tem uma vocação. Todos nós temos um chamado. Ou seja, não há pessoas no corpo que não tenha chamado. Às vezes você ainda não está no tempo de cumprir o seu chamado. Salomão diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. O fato de você ter recebido um chamado de Deus, uma visão de Deus, não significa que você já esteja no tempo de cumprir o chamado que você recebeu do Senhor. Você precisa discernir exatamente o tempo. Kenneth Hagin tem um livro maravilhoso que diz plano, propósito e prática. Você pode ter o plano de Deus, pode estar no propósito de Deus, mas estar fora da prática e vice-versa. Você pode estar na prática de Deus, no propósito de Deus, mas desconhecer o seu plano e também
vice-versa. Então, a importância de nós entendermos que o fato de termos um chamado, agora temos que discernir o tempo certo, o tempo exato, temos que descobrir para cumprir o chamado que recebemos do Senhor, e Deus vai preparar para aquilo para o qual você tem um chamado. Quando Deus revela algo antecipadamente, Ele revela para você se capacitar, para você se preparar. Ele próprio vai lapidar, vai trabalhar e vai capacitar você para cumprir o chamado. O chamado de Deus na vida de José era governar o Egito, mas como um filho preferido de Jacó, como um filho mimado, jamais ele poderia ser governador do Egito. Deus precisou arrancar ele da sua casa, da sua família, jogá-lo numa cisterna, vendê-lo para Potifar, e de Potifar sair caluniado, ficar esquecido na prisão, para Deus lapidar e trabalhar, treinar esse homem para se levantar como governador do Egito. Isso levou tempo, né? O fato de Deus ter colocado ele na esfera de governo, isso não significa que foi instantaneamente. Assim também foi Davi, né? Davi foi ungido rei, mas não foi no dia seguinte que ele já assumiu o trono. Muito pelo contrário, foram 17 longos anos de terrível perseguição, 17 longos anos que ele sofreu na fuga do rei Saul e nunca se levantou contra a autoridade de Saul. Deus mostrou, Deus revelou ao profeta Samuel, Deus fez o profeta ir até a casa de Jessé, ungir Davi como rei, mas ainda faltava ser lapidado, ser trabalhado, ser capacitado para aquilo. A unção reveste, a unção capacita. E isso é o que Deus pode fazer em nossas vidas, mas a nossa parte é se dispor, a nossa parte é se entregar, a nossa parte é dizer, eis-me aqui, dizer sim ao chamado do Senhor. O Espírito do Senhor perguntou, né? A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se dispôs dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 9, Paulo nos diz que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Você tem que entender que você é vocacionado. Cada um de nós tem uma vocação que recebemos do Senhor. Deus te chamou e te deu uma vocação específica. E Paulo vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Paulo está rogando. O que é um rogo? Um rogo é um clamor insistente, um rogo é um pedido perseverante, um pedido mais insistente. E aí então ele está dizendo, eu rogo que você ande como é digno da vocação em que você foi chamado. Se você foi chamado para ser presbítero, não queira ser pastor. Se você foi chamado para ser diácono, não queira ser mestre. Se você foi chamado para ser apóstolo, não queira ser profeta. Se você foi chamado para ser profeta, não queira ser pastor. Ande como é digno da vocação em que você foi chamado. Ainda no versículo 4, Paulo nos diz, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, cada um recebeu um dom do Senhor e uma vocação do Senhor, e você tem que fluir na vocação em que você foi chamado. Quando você flui na vocação em que você foi chamado, destrava. Quando você flui, a provisão vem. Quando você flui na vocação que você foi chamado, a capacitação se manifesta. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 10, segunda epístola de Pedro 1:10 nos diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então, a importância de você cumprir o chamado que você recebeu do Senhor e fazer exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. A unção de Deus te reveste naquilo que você precisa fazer. Por mais difícil que seja o ministério, o chamado do Senhor, quando você tem uma vocação para aquilo, se torna, na verdade, grato, satisfatório, se torna gratificante você fazer aquilo. Há muitas pessoas, e você vai ver nos dons motivacionais, que têm o chamado de socorro, têm o chamado de ajudar quem está passando por momentos de enfermidade, ou tem o chamado de capelania hospitalar,
E para aquele que tem o chamado de socorrer, para ele não vai ser um peso. Para ele vai ser uma satisfação, ele vai ter uma gratidão em poder cumprir o chamado, em poder realizar o chamado que ele recebeu do Senhor, porque junto com o chamado, junto com a vocação, vem a capacitação de fazê-lo. O que não tem o chamado pode até fazer, mas para ele vai ser um peso, vai ser uma luta, uma dificuldade, né? Ele não vai ter força, muitas vezes, para poder ir no hospital e acompanhar o enfermo, acompanhar o doente. Para ele se torna um peso. Aquele que tem um chamado para poder evangelizar nos presídios, ele tem uma satisfação, ele tem prazer de estar ali junto com os presos, ele tem o prazer e a satisfação de estar ali nas cadeias, estar ali entre as grades, ele tem prazer. Aquele que não tem esse chamado, ele pode até fazer, mas para ele se torna um jugo, para ele se torna uma dificuldade, uma luta, o dia que ele tem que fazer essa visita, o dia que ele tem que estar dentro do presídio. 1 Tessalonicenses 2,12, Paulo nos diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que vos chama para o seu reino e glória. Hebreus capítulo 3, verso 1, nos diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O escritor de Hebreus apresenta Jesus aqui como apóstolo, o enviado de Deus e sumo sacerdote da nossa confissão, e nós somos participantes da sua vocação não terrena, mas da sua vocação celestial. Romanos capítulo 1, versos 6 e 7, Romanos 1, 6 e 7, nos diz assim: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 8. Efésios 1, 8. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Em toda sabedoria e prudência. Segundo Tessalonicenses 2,14. 2,14. Para o que, pelo nosso evangelho, vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 26 e 20 a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita, é Deus quem chama, é Deus quem reveste, é Deus quem envia e é Deus quem sustenta e que mantém. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Precisamos entender que um dever que nós recebemos é servir uns aos outros, né? Aquele que não serve para servir, não serve. Um servindo ao outro em amor, se sujeitando ao amor de Cristo, se sujeitando a Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, a importância de nós considerarmos os outros superiores e servirmos aos outros como se estivéssemos servindo a Cristo. Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Em outra tradução diz, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, uma vez que Deus deu o dom à pessoa, ainda que ela use de maneira errada, Deus não retira. Ainda que a pessoa use de maneira errada ou ela caia no pecado, ela tem o dom, ela tem a dádiva, porque o dom de Deus é irrevogável, o dom de Deus é sem arrependimento. Aquilo que Deus te deu é teu.
ninguém toma. Agora, você tem que fazer funcionar. Por isso que dom não salva ninguém. Por isso que dom não é sinal de espiritualidade. Muitas pessoas acham que aquele que vive profetizando, ele é espiritual, ele tem uma comunhão incrível com Deus, vive em jejum, vive em oração, e não é assim. Ele tem o dom da profecia, ele tem o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, mas não por mérito, não pelo que ele fez, não por merecimento, mas porque Deus escolheu e presenteou ele com esse dom. Agora, o fato dele profetizar não significa que ele está salvo. O fato de ele profetizar não significa que Deus aprova todas as suas ações. Muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que estão no pecado, estão no erro, mas têm o dom e acham que porque o dom continua fluindo, Deus não está levando seu pecado em consideração. Um tremendo engano e muito pelo contrário. Nós observamos aí que dom não salva ninguém. Ser usado não é sinal de ser aprovado. A palavra de Deus nos diz que naquele dia muitos se surpreenderão, dizendo: mas Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome. Para profetizar no nome de Jesus, para curar, para expulsar demônios em nome de Jesus, é porque estava dentro da igreja, mas ele não estava com o Senhor da obra. Estar dentro da casa do Senhor não significa estar com o Senhor da casa. Então, você tem que lutar e batalhar para ser aprovado, para se achar como obreiro aprovado diante do Senhor. Você tem que fazer funcionar, você sabe qual foi a sua vocação. E aquilo que é teu, ninguém toma de você. Aquilo que Deus reservou para você, ninguém tira de você. Você pode até estar no pecado, estar passando por um momento aí de decepção, de frustração, mas ninguém toma o dom que Deus deu a você, que é a sua vocação. Até você, em pecado, o dom pode fluir. Por quê? Porque o dom é sem arrependimento. O dom é irrevogável. Você que tem um chamado e uma vocação, lute para que você mesmo não venha se achar perdido, você mesmo não venha se achar reprovado diante do Deus Todo-Poderoso. Você tem que exercitar isso na sua vida e procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Deus te deu, ninguém tira. Deus vai cuidar para que você exerça seu ministério e Deus vai requerer que o seu ministério você exerça com excelência. Agora, muitas vezes, Deus usa um irmão ou uma irmã que te chateou para te lapidar, para te lixar, para te levar realmente à humilhação, para te levar justamente a um quebrantamento. Deus usa quem Ele quiser para tratar com as nossas vidas. Para que Davi não fosse um segundo Saul, Deus levantou Saul para persegui-lo. Para que Davi não se perdesse, Deus permitiu um Absalão, Deus permitiu um Simeão, Deus permitiu pessoas na vida de Davi para que ele pudesse se quebrantar e para que ele pudesse reconhecer que ele era dependente da graça de Deus e que ele necessitava do Deus Todo-Poderoso em todo o tempo, numa dependência absoluta. Então, nós precisamos entender acerca dos dons. Vamos voltar para 1 de Coríntios, capítulo 12, essa epístola que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, uma igreja que, embora estivesse em crescimento, tinha diversos problemas e Paulo vai dar um manual de instrução da igreja ao escrever a carta à igreja de Corinto, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No verso 4 ele começa dizendo a diversidade de dons. Dons aqui, dons do Espírito. Cada um de nós precisa achar o seu lugar no corpo de Cristo. Cada corpo tem muitos membros, milhares de células, milhares aí de artérias, centenas de órgãos, mas cada um tem a sua função específica e nós devemos encontrar a nossa função dentro do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que na diversidade dos dons espirituais, quem vai operar é o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito é o mesmo. Há uma variedade de funções. E função no grego significa fazer um ato repetidamente ou habitualmente. Essa palavra é usada somente aqui na diversidade de dons do Espírito. Há um
pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ele está falando dos dons do Espírito Santo de Deus. Veja que o dom é do Espírito que ele vai fluir e repartir contigo. Verso 5. A diversidade de ministérios. Já falamos que os ministérios fazem parte de quem outorga o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Profetizado lá em Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Os 5 ministérios é o governo da igreja e os 5 ministérios são horizontais, não é uma hierarquia, aonde nós temos aí no militarismo, patente direita, apóstolo e profeta. Ministra Deus, recebe de Deus e é cobrado por Deus. Debaixo do pescoço, o evangelista ministra ao mundo, recebe do mundo e é cobrado pelo mundo. Mas a patente esquerda, o lado do coração, ministra ao povo, recebe do povo e é cobrado pelo povo, pastores e mestres. Então nós temos desde a patente direita, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, mediante a revelação dada a Isaías, o governo, o principado estará sobre os seus ombros. Ombro representa patente, ombro representa ofício, ombro representa reconhecimento. A diversidade de ministérios, ofícios, mas quem opera os ministérios é o Senhor Jesus Cristo. Ele que dá a mão ministerial do corpo de Cristo. Apóstolo, polegar, que vai dar respaldo, que vai dar apoio, que ministra de frente em todos os demais dedos. Profeta, o indicador que indica o caminho, a direção, vai por aqui, olha, eu vejo que a igreja precisa ser ministrada mais sobre graça. Evangelista, que é o dedo que vai à frente, que é aquele que abre o campo, aquele que vai à frente, abrindo e conquistando. Pastor, aquele que tem uma aliança com o rebanho, aquele que é o dedo da aliança, que na verdade tem uma veia que vai direto ao coração. E o mestre, o dedo mínimo que entra nos mínimos detalhes. Então nós observamos aí a mão ministerial dos dons ministeriais. E agora então as diversidades de operações, ou seja, verso 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Sempre que fala das operações, vai se referir ao próprio Deus e Pai. Operações, próprio Deus e Pai. Então, nós observamos aí a necessidade de nós diversificarmos, qualificarmos cada um dos dons do Espírito. Nossa matéria específica é sobre os dons motivacionais, que são as operações de Deus, reveladas em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 4 em diante, que nos diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia. Existe então a profecia do dom espiritual, do dom do Espírito, que a pessoa vai profetizar por parte do Espírito, e existe a profecia motivacional. Por exemplo, quando um pastor levanta num culto e fala, profetiza na vida do seu irmão, você não recebeu nada da parte de Deus para poder profetizar. Mas essa profecia, entre aspas, é você liberar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. O Senhor é teu pastor e nada te faltará, o Senhor está contigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você vai liberar uma palavra de motivação. Então, essa profecia das operações de Deus são palavras motivacionais que vão motivar o corpo de Cristo, que vão motivacionar o corpo de Cristo a poder cumprir o seu chamado. Muitas vezes, você sente no teu coração de ligar para um irmão, ligar para uma pessoa que está afastada, ligar para alguém que faz tempo que você não vê, e você liga, e você questiona, e você pergunta, e às vezes até você apenas ouve, e a pessoa fala, puxa, foi Deus que mandou você ligar, estava precisando, como eu precisava dessa ligação, como eu precisava de um abraço, como eu precisava de conversar com alguém, e às vezes você para e até pensa, peraí, mas eu não falei nada, só a pessoa falou, mas na verdade
fluiu naturalmente e você, por um impulso que você acha que foi natural, mas foi o próprio Deus que te motivou a fazer, você foi fluido, usado no fluir do Espírito Santo de Deus para ser um dom motivacional. Então essa profecia aqui, que é do motivacional, ela vai dizer o quê? Seja ela segundo a medida da fé. A profecia do dom motivacional não é igual da profecia do dom espiritual, que eu tenho que receber da parte do Espírito Santo de Deus e falar exatamente o que o Espírito colocou no meu espírito. Não posso falar nem além e nem a quem. Agora, essa profecia do dom motivacional é segundo o que você crê, segundo a medida da fé. Segundo o dom motivacional, se é ministério e qualquer tipo de ministério, seja em ministrar, em exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Seja com o ministério de crianças, seja no ministério de hospitais, capelania hospitalar, prisional, seja qualquer área que você estiver fluindo em ministério, seja em ministrar. Terceiro dom motivacional, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Bem verdade que você pode ensinar a classe de catecúmenos, a classe de novos convertidos, você pode ensinar a classe de bebês, de crianças, de jovens, adolescentes, ou a classe de adultos. Qualquer aula que você for dar, tem que haver dedicação. Então, se você recebe um dom motivacional para o ensino, que você se dedique nesse dom, invista nesse dom, leia livros, busque apostilas, desenvolva cursos, coloque isso na linguagem para que o povo possa ser abençoado pelo conhecimento e dedicação do ensino que você teve. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Ou o que reparte, que faça-o com liberalidade. O que preside, que faça com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Esses são os dons motivacionais ou as operações de Deus. É fazer um ato repetidamente ou habitualmente. Muitas pessoas não chamam isso de dom porque não vai ter um título, não vai ter um cargo. A pessoa não vai ser chamada por um título ou um cargo. O seu corpo humano, ele tem muitos membros, agora nenhum dos membros tem a mesma função. Agora, eu não preciso ficar dando ordem para a mão para ela poder pegar, apalpar, cumprimentar. Eu não preciso ficar dando ordem à boca, aos dentes. Não necessitamos dar comandos para aquilo que fazemos repetidamente, habitualmente, para aquilo que estamos acostumados a fazer. O motivacional, você não vai receber uma direção do Espírito, vai fluir naturalmente na sua vida. Por isso que muitos nem reconhecem isso como dons. Assim somos nós no corpo de Cristo. Todos os membros têm uma função, todos os membros têm uma motivação. Pode ser que não tenha um dom ministerial. Pode ser que você não foi chamado para um dom de governo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nem por isso você deixa de ter um dom. Agora, todos nós temos um dom motivacional e um dom espiritual. Todos nós temos, por quê? Porque todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo para habitar em você. Pode não ter tido ainda a plenitude do Espírito, mas o Espírito Santo de Deus você tem. Então, na verdade, você precisa descobrir o seu chamado e precisa fluir no seu chamado. O dom motivacional, ele está na pessoa. A pessoa tem que desenvolver, trabalhar, preparar para exercer esse dom. Se eu tenho dom de ensino, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso colher material, pesquisas, eu preciso me preparar. Eu não posso ficar dependendo de uma revelação do Espírito para poder ensinar uma matéria. Eu tenho que fazer a minha parte. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Quem tem que pagar o preço do tempo de estudo é você. Quem tem que pagar o preço da dedicação ao ensino é aquele que tem o chamado ao ensino. Então, o Espírito Santo, ele te fará lembrar. Para ele te fazer lembrar é porque você já estudou e esqueceu. Então, na verdade, ele te fará lembrar. Quando você precisa daquele versículo, precisa daquele texto, ele te fará lembrar. Claro que nós dependemos do Espírito Santo de Deus para tudo. Agora, nós precisamos preparar-nos adequadamente para fluir no dom que recebemos do Senhor. Cada pregação, o Senhor requer que o ministro se prepare, que o ministro se apresente diante de Deus aprovado
e submeta o preparo que ele fez ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus para poder dizer: hoje eu não quero que você fale nada do que você preparou, hoje eu quero te dar uma nova palavra. Então nós precisamos submeter o preparo à execução do Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas estão se tornando profissionais de púlpito, profissionais de pregação, do ministro de louvor mesmo, e o Senhor não quer profissionais de púlpito ou profissionais da pregação. O Senhor quer que nós coloquemos a nossa confiança totalmente nele, a nossa dependência totalmente nele. Romanos 12:6, então Paulo diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, seja ela mediante aquilo que você crê. Os dons são diversos. Espirituais são 9, ministeriais são 5 e motivacionais são 7, mas não podemos limitar somente a isso. Uma palavra no original para dom também é carisma. O que é carisma? Carisma é a graça que você tem para fluir naquele dom. A graça que você tem, qualquer um pode ensinar, mas quem tem o dom do ensino, tem o carisma do ensino, tem a graça do ensino. O depósito de Deus no crente pela operação do Espírito Santo. Deus depositou em você o dom. Deus deu a você caris. O que é caris? Caris é graça. E carisma, caris está dentro do carisma. O revestimento, a capacitação vem com a graça de Deus para fluir naquele dom. Deus deu pela graça o dom, e o Senhor deu o dom e te dá o carisma para você funcionar no dom, no qual Ele te dá a habilidade, no qual Ele te dá o conhecimento e o revestimento. Então, a habilidade espiritual, o poder, a capacitação, a graça foi dada a cada membro. A graça é o quê? Caris. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo vai nos dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, se voltarmos do versículo 4 ao 7, Paulo está dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A graça é um favor imerecido, é um favor divino que nós não merecíamos. O motivo interior básico do crente semeado no coração depois do novo nascimento. É o poder, é o equipamento para o ministério, é a força operante do poder de Deus. Tanto é que a raiz da palavra carisma é caris, a raiz da palavra revestimento, capacitação é justamente graça. Isso significa o quê? Cheio de gozo, cheio de alegria, calma, bem-estar, felicidade e regozijo. Por mais difícil que seja o seu chamado, quando você tem uma vocação para esse chamado, você tem paz, tem alegria em fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quando você discerne o seu dom motivacional e você desenvolve aquilo que Deus te chamou para fazer, você começa a amadurecer e ver os outros no corpo de Cristo, aonde eles operam, e reconhecer cada um no seu dom. Você, para entender isso, você não pode ficar competindo com os outros os dons. Por quê? Cada um tem o seu chamado, tem a sua vocação e você, inclusive, tem a sua. Então, pare de competir. Nós precisamos reconhecer o dom na vida dos outros e apreciar a vida dos outros, o dom que Deus deu a cada um. Precisamos do corpo como um todo. Deus não está disputando para ver com quem vai ficar a vaga. Não, cada um tem a sua função, cada um tem o seu chamado, operando cada um no seu próprio lugar, como Jesus, nem todos têm a mesma função. Então, com todos os dons operando em plenitude, isso será Jesus operando em plenitude através do corpo de Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito Santo por medida. Jesus, ele operou plenamente no fluir
na plenitude dos dons do Espírito, na plenitude dos dons ministeriais, na plenitude dos dons motivacionais. Ele não havia limite, ele operava sem limite na plenitude de todos os dons. 1 de Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando você recebeu Jesus, você recebeu um dos dons motivacionais. Agora você tem uma função. Segundo o dom que Deus repartiu a cada um, flua na vocação que você foi chamado. Romanos capítulo 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. A palavra função aqui está no singular, ou seja, a importância de nós entendermos que cada um tem a mesma operação, função. Cada um tem uma função recebida pelo Deus Todo-Poderoso. Você pode operar de vez em quando em um desses 7 dons, mas você tem um motivando a tua vida, você tem um motivacionando o corpo de Cristo. Efésios 4:12, Paulo nos diz que os 5 ministérios querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Já no verso 16, Paulo nos diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, a importância de cada um fluir naquilo que foi chamado a fazer. Se cada um estiver no seu lugar no corpo de Cristo, o corpo todo cresce de uma maneira homogênea, de uma maneira proporcional. Esse é o papel da medula no corpo de Cristo. Esses dons são para ministrarmos e edificarmos o corpo de Cristo, levar o corpo de Cristo à maturidade. Você não força a operação dos dons, você não força a operação dos motivacionais. Eles fluem naturalmente da sua vida. Então nós precisamos ter fidelidade, porque a fidelidade é a chave para se operar nesses dons. Os dons motivacionais, eles são funções no corpo de Cristo. Você deve estar ativamente envolvido no corpo. Hoje tem muitas pessoas querendo ser membro itinerante ou querendo ser membro desligado do corpo. Não tem como, né? Nós precisamos entender que Jesus vem buscar uma noiva, uma igreja, e aquele que estiver enxertado no corpo. Tanto é que o segundo batismo é o batismo no corpo de Cristo. Se você não estudou a matéria Doutrina de Batismos, Pedras Fundamentais 2, entra lá na plataforma e adquire essa matéria para ver essa tremenda revelação do Senhor e ser batizado no corpo de Cristo. Outros podem ajudar você também a encontrar o seu dom motivacional. E você pode ser uma bênção para os outros quando você opera corretamente no dom que você recebeu do Senhor. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer, quem é Paulo ou quem é Apolo? Para de ficar olhando para o homem ou observando, esperando, criando a sua expectativa no homem. Cada um tem um tipo diferente de fluir no ministério, cada um tem o seu chamado e eu preciso aprender a reconhecer a pessoa no chamado que ela tem. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, quem recebe o profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta. Se eu entendo que o profeta veio para trazer algo da parte de Deus, eu não vou julgar o profeta como um mestre, eu não vou julgar o profeta como fundamento apostólico, eu não vou julgar o profeta como um evangelista e vice-versa. O texto diz como profeta, mas nós podemos colocar qualquer um dos ministérios. Quem recebe o apóstolo na qualidade de apóstolo, receberá o galardão do que o apóstolo está ministrando, o fundamento. Quem recebe o mestre na qualidade de mestre, receberá o ensinamento do que o mestre está proporcionando. Então, nem na palavra as pessoas pregam iguais. As pessoas podem ter o mesmo texto, mas cada um vai ter uma visão diferente, um prisma diferente, que nós precisamos entender que cada um dos 5 ministérios foca 20% da revelação de Jesus. E o todo
é quando somos ministrados pelos 5 ministérios. Quem é pastor tem um tipo de linguagem, um tipo de ministração, de pregação. Quem é mestre vai enfocar em outros detalhes, em outra linguagem, em outro prisma. Quem é apóstolo vai se preocupar com o fundamento. Quem é evangelista vai se preocupar em ganhar almas, ele vai encontrar o apelo de Gênesis a Apocalipse. Mas quem é profeta, muitas vezes vai tirar do contexto e vai trazer uma revelação pessoal na vida da pessoa. E é óbvio que cada um dos 5 ministérios vai gerar predileção de quem ouve. Existe aquele que tem mais afinidade com o profeta, existe aquele que tem mais afinidade com o mestre. Existe aquele que tem mais afinidade com o evangelista, segundo a vocação que ele recebeu do Senhor. Agora, nós temos que aprender a aprender de cada um dos ministérios. Nós temos que aprender a receber o apóstolo na qualidade de apóstolo, o profeta na qualidade de profeta, o evangelista na qualidade de evangelista, o mestre na qualidade de mestre e o pastor na qualidade de pastor, né? Inverti os 2 últimos. Primeiro o pastor e depois o mestre. Nós temos que aprender a receber cada um no ofício e na vocação em que eles foram chamados. Não adianta eu ir para um culto onde tem um evangelista pregando e eu ficar indignado porque ele fez apelo, se tinha só ministros, só cristãos ali. Peraí, ele é evangelista, é óbvio que ele vai fazer o apelo, está intrínseco no chamado dele. Então eu tenho que aprender a receber de cada um, porque aquele que recebe o oficial na qualidade do que ele foi chamado, ele é abençoado pela revelação que ele traz. O mestre, ele encontra coisas que os outros não encontram na mesma palavra. E o profeta, ele na verdade vai tirar o texto do contexto para contextualizar ao tempo presente e trazer a revelação do que Deus tem para as nossas vidas. Então, cada um tem o seu dom e nenhum de nós vamos agradar a todos. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Mas precisamos aprender a extrair e aproveitar o que cada um tem e saber receber o ofício, no ofício da pessoa, naquilo que ela foi chamada. Por isso que Paulo roga insistentemente que cada um andeis como é digno da vocação com que fomos chamados. Que Deus te abençoe e que você possa descobrir o seu ministério, descobrir o seu chamado e potencializar a tua vocação, cumprindo assim o chamado do Senhor na tua vida. Até a próxima aula. Fique na paz, em nome de Jesus.